Bem, se você chegou aqui, é sinal que você está estudando para o próximo concurso da Transpetro. Então eu espero poder ajudar você nessa sua caminhada. Nós vamos fazer nesse vídeo a resolução de questões anteriores. Na verdade, esse vídeo nós vamos resolver apenas uma questão, que é a questão 25 dessa prova que está aparecendo aí para a gente na tela, que é foi o edital, né, de 2011. Tá? Então a gente vai tentar resolver. Outros vídeos virão com outras questões. Eu vou focar mais nesses primeiros vídeos na parte de termodinâmica. Então, se você tem dificuldade nessa área, acompanhe nossos vídeos para poder tirar dúvida. Comente depois no final, né, o que você achou. Se você tiver alguma questão que você queira ver, a gente tenta resolver aqui, tá bom? Eu espero poder te ajudar aí nessa caminhada para conquistar a sua vaga nessa subsidiária da Petrobras, né, que é muito importante, a Transpetro, tá? Eu sou Ricardo Oliveira, sou engenheiro mecânico e vamos lá então para a nossa primeira questão, que é a questão 25, né, desse edital que foi de 2011, né? Então vamos ver aqui o que é que diz a questão 25. Uma turbina operando em regime permanente é alimentada com 3 kg por segundo de vapor d'água, a P1 e T1, no caso aí é pressão e temperatura, né, na seção de entrada da turbina. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o enunciado e eu vou fazer coleta das informações, tá? Porque isso aí facilita o nosso procedimento de resolução. Então tá aí a massa, né, a vazão mássica 3 kg por segundo. Tá? Nessas condições a entalpia vale H1 na seção de entrada, né, H1 3.150 kJ por quilograma. Então tem informação também. Eu aproveitei e peguei um desenho que tem nessa mesma prova. Se você pegar essa prova e baixar na internet, você vai ver que esse desenho que eu vou colocar agora, ele faz parte de uma questão mais para frente, tá? Eu não sei exatamente qual é a questão. Posso ver até depois para a gente resolver, certo? Mas eu peguei ela e trouxe para cá para a gente acompanhar. Então o que é que ocorre? Ó? Eu estou analisando a princípio aqui esse volume de controle que é a turbina. Tá? Essa questão você vai ver, ela vai ser resolvida utilizando a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Tá? Então eu vou analisar todas as propriedades, né, do fluido na seção de entrada e as propriedades do fluido na seção de saída para poder tentar resolver essa questão. Tá? Então, a princípio, aqui na entrada já foi informado que a entalpia é 3.150 kJ por quilograma. Note que essa unidade kJ por quilograma indica para a gente que se trata de uma propriedade intensiva, tá? Independente da massa. Mas vamos seguir. O vapor é descarregado da turbina como vapor saturado a P2. Então já sei que aqui, ó, na saída, na seção de descarga, né, na saída da turbina, a pressão é P2. Nesse estado, a entalpia H2 é 2.550 kJ por quilograma. Está aí também a informação da entalpia que a gente precisa. Considerando-se as hipóteses usuais para a turbina, aí vem uma questão interessante, né? Quais são as hipóteses usuais para a turbina? E é interessante a gente conhecer as hipóteses não somente para a turbina, mas também para o condensador, para a bomba, para a caldeira, né? Porque pode cair um desses elementos aí do nosso esqueminha, tá? Então, as hipóteses usuais para a turbina quais são? Primeiro, processo adiabático, quer dizer o quê? Que a turbina não absorve calor e nem libera calor. Tá? Então, primeira hipótese aí que a gente vai adotar para resolver o nosso problema. Segunda hipótese, que se trata de um processo reversível. Terceira hipótese, a velocidade do fluido de trabalho é baixa na seção de alimentação e na seção de descarga. De um modo geral, a parcela de energia cinética pode ser desconsiderada na análise da turbina, porque de fato, né, as velocidades na seção de entrada e de saída são pequenas, então a princípio você pode desconsiderar. Nessa questão especificamente, ele informa uma velocidade na seção de entrada, então a gente não vai desconsiderar a seção de entrada, porém na saída você vai ver, ele diz que é desprezível, né? Então a gente vai zerar a velocidade na seção de saída. E finalmente, ó, as cotas, né, ou seja, a altura da seção de entrada e da seção de saída são praticamente iguais, de modo que aquela parcela de energia potencial gravitacional também pode ser cancelada. Tá? Então, levando isso em consideração, vamos continuar a leitura. Né? A velocidade da seção de alimentação é de 11 metros por segundo e a velocidade na seção de descarga é desprezível. Aí ele pergunta a respeito da potência, né? Para a potência gerada pela turbina em quilowatts, qual o valor que a gente vai escolher aí? Qual o valor que a gente vai calcular? Tem um ABCD aí,
a gente vai fazer então a resolução dessa questão, nós vamos ver que nós vamos lançar a mão da primeira lei da termodinâmica para volume de controle, tá? Então a primeira lei da termodinâmica para volume de controle aparece aí, ó. Calor mais entalpia na seção de entrada. Veja que essa primeira parcela aqui, ó, essas primeiras parcelas, elas se referem à parte de energia, né, na seção de entrada. E aqui eu tenho a energia na seção de saída. Então eu tenho calor, a energia na seção de entrada, a energia na seção de saída. Perceba que aqui é uma variação de energia, né? Se eu trouxer para o primeiro membro aí, vai ficar uma variação de energia. E mais o trabalho produzido aí no processo. Então essa é a primeira lei voltada para volume de controle. Então veja, como é que eu vou analisar esse problema utilizando a primeira lei? Considerando as hipóteses usuais, a primeira coisa a observar é o seguinte: o calor, essa parcela aqui, ó, é zero, porque eu estou considerando um sistema adiabático. Então o calor não entra nem sai do sistema, calor é zero, tá? Normalmente, nesses problemas utilizando a primeira lei, as entalpias sempre estarão presentes, tá? Então H1 é H2, você vai manter na grande maioria das situações, tá? Aí vem a questão da velocidade, né? Que é a energia cinética. Na seção de entrada existe uma velocidade que foi dada, né? 11 metros por segundo, e na seção de saída eu posso desprezar também. Ele falou que é desprezível essa velocidade na seção de saída. Tá? E finalmente aqui, para as parcelas de energia, a cota, né, Z1 e Z2 são praticamente iguais, eu posso também desprezar essa contribuição. E no segundo membro, né, o trabalho, que é exatamente o que eu quero calcular para, a partir do trabalho, chegar na potência realizada aí pela turbina. Tá? Então como é que ficou então, depois que a gente cortou todo esse pessoal aí da minha equação, né? Vamos ver como é que ficou. Ela vai ficar assim, ó, H1 mais V1 ao quadrado igual a H2 mais o trabalho, tá? Como eu quero calcular o trabalho, eu vou evidenciar ele, tá? Eu vou rearrumar essa equação colocando em termos de trabalho. Aí observe o seguinte, ó, todas as informações foram dadas. Eu tenho a entalpia de entrada, ou seja, eu tenho H1, eu tenho a entalpia de saída, né, H2, e eu tenho a velocidade também na seção de entrada, que é V1. Então, a princípio, é só colocar os valores aí e resolver. Só tem um detalhe que eu preciso chamar a sua atenção, que é o seguinte, ó, tem uma pegadinha aí nessa questão que se refere às unidades. Observe que a unidade de velocidade está no sistema internacional, metros por segundo. Já a unidade de entalpia está em kJ por quilograma, ou seja, kJ não é unidade do sistema internacional. Então você vai ter que converter. Na hora de colocar o valor ali da entalpia ou da energia cinética, vai ser preciso, será preciso, né, fazer uma conversão. Então no caso eu poderia utilizar a entalpia, em vez de 3.150, usaria 3.150.000, né? Então aquele quilojoule, aquele K, que é 10 a terceira, eu faria o produto, tá? Ou eu posso pegar a energia cinética e dividir por 1000, vai ser equivalente, aí o resultado vai sair em quilojoule por quilograma, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com essas questões de unidade, né, na prova, que às vezes a banca coloca um detalhezinho aí para tirar a gente do páreo, tá certo? Então, vamos substituir os valores já tomando esse cuidado, né? Tá aí, ó, a entalpia da seção de entrada é 3.150, a parcela de energia cinética está ali, ó, 11 ao quadrado sobre 2, e aí eu dividi pelo 1000 exatamente para compatibilizar a unidade, né? E a entalpia de saída, que é 2.550. Realizando essas contas aí eu vou deixar para você fazer, né? Na hora da prova lá você vai ter que fazer isso na mão, então vai treinando aí. Resolvendo isso aí, nós vamos encontrar 600,0605 kJ por quilograma, é o trabalho realizado pela turbina, tá? Mas a questão pede a potência. Observe o seguinte, ó, a letra B aparece um valor ali de 600. Ó. Se você não estiver atento a esse detalhe, você pode chegar nesse momento aí e marcar a letra B, só que não é isso que está sendo pedido. A questão pede a potência gerada pela turbina. E aí o que é que nós vamos perceber? Ó? Potência eu sei que é kJ por segundo. A unidade de trabalho, observe, é kJ por quilograma. Se eu multiplico isso pela vazão mássica, que é quilograma por segundo, observe, ó, quilograma
por segundo, essa unidade de massa eu vou cortar e vai ficar somente o quê? Quilojoule por segundo, que é exatamente o que eu quero. Então, uma vez que eu tenho o trabalho específico, nesse caso, né, por massa aqui, uma vez que eu tenho um trabalho específico, eu multiplico pela vazão mássica, aí sim eu vou chegar na potência produzida pela turbina. Tá? Então, vamos fazer aí. Ó. O trabalho, então, vai ser a potência será o trabalho específico pela vazão mássica, né? Substituindo os valores, 600 vezes 3, e aí nós vamos chegar ao resultado final, que é de 1800,2 aproximadamente kJ por segundo, que é kilowatt, como foi pedido na questão. Um detalhe interessante nessa questão é o seguinte, olha, antes de eu falar do detalhe, a opção é a letra D, né? A opção correta é a letra D. O detalhe, se você observar, se você desconsiderar a velocidade, ou seja, se você colocar a velocidade na seção de entrada igual a zero, o resultado vai dar o mesmo. Você vai encontrar um trabalho de 600 fechado, né? 600 vezes 3 vai encontrar 1800 como potência. Então, veja que aquela hipótese da velocidade praticamente igual na entrada e na saída é uma hipótese bastante razoável, tá certo? Então, eu poderia desconsiderar. Obviamente que no concurso eu não recomendo. No concurso, coloque o número lá, né? E faça a conta, tá certo? Para poder não ter problema para você. Tá? Mas a princípio é uma hipótese que pode ser considerada, tá certo? Então é isso, essa foi a questão 25 dessa prova de 2011, né, da Transpetro. Espero ter ajudado você a tirar dúvidas aí, a ter contribuído com você nos seus estudos, certo? E agora eu tenho um pedido para te fazer, né, aquele velho pedido que todo mundo faz. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, considere se inscrever aqui no canal, né? Nós vamos produzir esses vídeos, provavelmente duas questões por semana aí até o dia da prova, e mesmo depois a gente vai continuar estudando, tá certo? Então eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e também faça um comentário, comente o que é que você achou desse vídeo, né? Pra gente saber. Se você tiver alguma questão que você queira, uma questão específica, manda nos comentários aí. Se eu souber fazer, se eu souber resolver, eu trago aqui pra gente trabalhar ela juntos, tá certo? Então, muito obrigado. Relembrando, né, eu sou Ricardo Oliveira, sou engenheiro mecânico e aguardo você na próxima questão. Valeu!